have to understand accounting. It's the language of it. Você tem que entender de contabilidade. É a linguagem dos negócios. Eu tenho certeza que quando você ouve a palavra contabilidade, você logo associa a matemática, a impostos, imposto de renda. Tudo isso é normal para quem não tem muito contato com a contabilidade ou para quem só ouve falar ou uma vez por ano presta contas ao governo por meio do seu imposto de renda. Contabilidade é muito mais que isso e é por isso que nesse começo de curso eu vou investir um tempo e te explicar a definição de contabilidade, porque na sua cabeça eu tenho certeza que quando você pensa num contador, você pensa num cara mais ou menos assim, alguém solitário, introspectivo, que fica lá sozinho no canto dele fazendo contas matemáticas e registro. Esse estereótipo é muito comum. Mas, na verdade, a contabilidade tem várias áreas onde você pode atuar. A análise das demonstrações contábeis, tema do nosso curso, é uma das áreas, é uma das possibilidades que um contador pode atuar. Acontece que no nosso país a grande maioria fica na área fiscal. Essa é a área mais comum que as pessoas têm mais contatos, escritórios de contabilidade, firmas de contabilidade que prestam esse tipo de serviço. Mas a minha ideia aqui nesse começo é te explicar que contabilidade, quando a gente pega uma definição acadêmica, ela é uma ciência. Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. E aí eu já comecei a colocar várias palavras que precisam de uma explicação para colocar contexto. Isso vai acontecer várias vezes ao longo do nosso curso. Toda essa parte de contabilidade e finanças tem quase que um vocabulário próprio, então eu vou tomar o cuidado de sempre que aparecer uma palavra nova, eu te explico e aí você vai acrescentando ao seu vocabulário e a sua análise vai ficar muito mais fácil. Por que contabilidade é uma ciência? Assim como administração, economia, a contabilidade ela tem um campo de estudo. Quem estuda contabilidade, quem faz faculdade de contabilidade, vira bacharel em contabilidade, vai estudar 4 anos. Então vai estudar os objetivos da contabilidade, o campo de aplicação, a que ela se destina, como que ela vem avançando. E diferente do que muita gente pensa, contabilidade não é uma ciência exata, tipo matemática. Não, ela é uma ciência social. A contabilidade vem mudando com o passar do tempo. Por quê? Porque ela se destina, ela se preocupa, ela tem como objetivo estudar o patrimônio das entidades. E esse patrimônio ele vai mudando com o tempo. Percebe que para eu determinar o patrimônio de alguém ou de uma empresa, eu tenho que efetuar o registro. Eu tenho que parar e elencar tudo que compõe esse patrimônio para aí sim eu saber quantitativamente quanto eu tenho ali. Então a contabilidade vai fazer registros contábeis por meio de regras próprias, regras contábeis que você vai aprender. Na próxima aula a gente já vai fazer um balanço patrimonial e uma DRE do zero, fazendo passo a passo, e aí sim dá origem a relatórios que demonstram o patrimônio das empresas. Mas o que é esse patrimônio que a contabilidade se preocupa em mensurar, em registrar? Contabilmente, patrimônio é todo o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. A contabilidade registra, transcreve com base em procedimentos próprios tudo o que ocorre com quaisquer bens, direitos ou obrigações da entidade. Então, se eu te perguntar o que é o seu patrimônio, na sua cabeça, patrimônio vai pensar no seu carro, na sua casa. Exatamente, carro, casa são exemplos de bens. Eu também tenho a assinatura da minha academia. Isso faz parte do seu patrimônio. Eu tenho assinaturas vitalícias aqui no meu computador que eu posso usar a hora que eu quiser. Exatamente, isso são direitos. E você também tem obrigações. Muitas vezes, quando a gente pensa na palavra patrimônio, vem só os aspectos positivos, vem os bens e direitos na nossa cabeça. Mas as obrigações fazem parte do patrimônio. Obrigações é tudo aquilo que você tem que quitar
com o terceiro, aquilo que você deve pagar. Então eu vou deixar isso mais claro explicando o que é bens, direitos e obrigações. Mas lembra sempre que a contabilidade vai registrar e transcrever tudo aquilo que tiver ligado ao patrimônio, ou seja, aos bens, direitos e obrigações. Como exemplo, nós temos bens tangíveis. O que seria um bem tangível? Tudo aquilo que você pode tocar, o seu carro, a sua casa, olhando para uma empresa, tudo aquilo que está aos seus olhos e você pode tocar, são bens tangíveis. E bens intangíveis também, ou incorpóreos, que são, por exemplo, marcas e patentes que podem ser mensurados, que tudo isso são bens que a empresa tem. Então os bens são tangíveis e intangíveis. E eu também tenho direitos. O principal direito de uma empresa, que a gente já vai reconhecer logo de cara no balanço patrimonial, o direito de receber um recurso de alguém. Por exemplo, quando ela faz uma venda a prazo. Ora, eu fiz uma venda e a pessoa tem que me pagar. Então eu tenho o direito de receber aquele valor. Eu tenho o direito de reclamar esse valor futuramente. Por quê? Porque essa pessoa tem uma obrigação comigo. Uma obrigação é uma dívida, um compromisso assumido perante terceiros. Então, sempre que ocorre uma transação, principalmente a prazo, surge ali uma dívida e um direito. Alguém vai ter que pagar para alguém. Então, enquanto uma pessoa tem que receber é um direito, para outra que tem que pagar é uma obrigação. E por que é importante conhecer essa composição, bens, direitos e obrigações que formam o nosso patrimônio? Porque a contabilidade, ao registrar os bens, direitos e obrigações, se preocupa em achar o patrimônio líquido, aquilo que sobra livre de dívidas dentro do patrimônio. Para que você entenda, nós vamos ter os bens e direitos são o patrimônio bruto daquela entidade. Quando eu digo entidade, eu me refiro a pessoas físicas e jurídicas. Toda essa lógica da contabilidade vale para uma empresa ou para uma pessoa. A gente já vai mensurar o patrimônio líquido de uma pessoa, mas entenda que para chegar nesse patrimônio líquido, eu tenho que tirar dos meus bens e direitos todas as minhas obrigações. É como se eu pegasse tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que eu tenho e tirasse aquilo que eu tenho a pagar. Portanto, a definição do patrimônio líquido é a parte do patrimônio que efetivamente sobra para o seu proprietário após somar bens e direitos e diminuir, ó, o sinal de menos aqui, as obrigações. Aí eu chego no patrimônio líquido. Como exemplo, vamos analisar a seguinte situação. Imagina que a gente está analisando a composição do patrimônio total de uma pessoa. Olha a composição, os itens elencados desse patrimônio para que a gente possa achar o patrimônio líquido. Eu tenho bens e direitos que todos eles têm valor, e aí a contabilidade se preocupa em tudo aquilo que faz parte de bens, direitos e obrigações e pode ser mensurado. A contabilidade não se preocupa em mensurar o patrimônio, então todos os itens que fazem parte do meu patrimônio, eles devem ser mensuráveis. Então, nesse caso, eu tenho um automóvel que vale 80 mil, um apartamento de 400 mil, uma casa de campo de 350, dinheiro no bolso e depósitos bancários. Todos esses itens são os bens e direitos. Se eu olhasse só para ele, eu estaria achando o patrimônio bruto. Porém, para conseguir ter aquele automóvel, eu tive que pagar por ele, concorda comigo? Agora eu tenho que pensar, como que eu estou pagando por ele? Opa, eu já achei aqui, ó. No campo das obrigações que formam esse patrimônio, eu tenho 70 mil de parcelas do carro a pagar. Sempre para eu ter um bem ou direito, eu tenho que estar pagando, estar financiando de alguma forma. Então, no nosso caso aqui, eu tenho, para achar o patrimônio líquido, eu tenho que somar todos os bens mais direitos e diminuir todas as obrigações. Pausa o vídeo e me diz
o quanto que é o patrimônio líquido dessa pessoa que a gente está avaliando. Bom, aqui é só fazer uma conta bem básica, né? Se eu somar todos os meus bens e direitos somam 836 mil. Já as minhas obrigações somam 430 mil. Logo, bens e direitos menos obrigações, eu vou ter um patrimônio líquido de 406 mil. Eu quero que você analise o que isso representa. Isso representa que para essa pessoa física ficar livre de dívidas, ele teria que quitar essas obrigações. Então, o que realmente do automóvel, do apartamento, da casa de campo e do dinheiro e do depósito é da pessoa? Sobra para a pessoa pagando as suas dívidas. Por exemplo, o carro que ele tem, automóvel adquirido por 80 mil. Parte desse carro não é dele, boa parte, porque ele tem que pagar 70 mil de parcelas. Desses 836 total aqui que ele tem, parte é de terceiros que ele tem que quitar ainda. Então, bens e direitos é tudo aquilo que pertence à entidade. Se eu tirar as obrigações, o valor das obrigações desses bens e direitos, eu chego no meu patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido de dívidas daquela entidade. Então relembra comigo como que eu comecei essa aula. Eu te falei que o conceito, o que é contabilidade, é o estudo do patrimônio. A contabilidade se preocupa em registrar o patrimônio, ok? O que é esse patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Tirando as obrigações dos meus bens e direitos, eu tenho o patrimônio líquido. Um passinho depois do outro e você vai entendendo. O ponto é, na contabilidade, a gente não chama bens e direitos e obrigações. Nós chamamos isso de ativos e passivos. Essa é a nomenclatura utilizada. Sempre que você pensar em ativos, lembre-se, são aqueles bens e direitos, é tudo que ela tem e tudo que ela tem a receber de terceiros. Essa é uma definição inicial. Depois eu vou te apresentar a definição do CPC, as normas que determinam tudo isso e mais outras classificações. Então, essa lógica que eu te expliquei, que para eu ter alguma coisa, eu preciso pagar. E se eu tirar tudo que eu devo de tudo aquilo que eu tenho, eu chego no patrimônio líquido. A nomenclatura utilizada pela contabilidade é: bens e direitos são ativos, obrigações que têm que ser pagas para terceiros são passivos exigíveis, e os recursos próprios, aquela sobra depois tirando as dívidas dos bens e direitos, é o patrimônio líquido. Essa nomenclatura é fundamental que fixe na sua cabeça e você relacione com o que eu acabei de te explicar. Porque essa nomenclatura são os grandes grupos do balanço patrimonial. E aí eu te apresento a equação que vai guiar todo o nosso curso e toda a lógica que quando você pensa em contabilidade. A equação da contabilidade. Tudo isso que eu te expliquei é para a gente chegar nessa equação. Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Essa é a equação que os contadores passam aí anos resolvendo. Ela precisa fechar para que o balanço patrimonial feche e ela tem implicações que são importantíssimas para a sua análise. Entenda que qualquer empresa que for criada ou que você for analisar, essa equação vai estar presente e vai estar funcionando. Ela tem que fechar, senão a contabilidade não está fazendo o seu papel direito, que é mensurar o patrimônio. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos nós chamamos de ativos. Obrigações nós chamamos de passivos. Passivos exigíveis quando forem devidos a terceiros. Se eu tirar tudo aquilo que eu devo para terceiro dos meus ativos, eu tenho o patrimônio líquido. Toda essa lógica, na faculdade, às vezes o pessoal da contabilidade demora
um semestre inteiro para aprender, colocar em prática, exercitar. Eu tentei te explicar da maneira mais simples possível, mas o grande ponto aqui é você entender as implicações dela. Isso não só para empresas, mas para a sua vida também. Isso implica que sempre que você tiver um bem no seu nome ou um direito, ele está sendo pago de alguma maneira. Ou ele está sendo pago com dívida, ou ele está sendo pago do seu próprio bolso. Se você compra um carro de 100 mil e financia 50, você tem um ativo de 100 mil, 50 mil é seu, 50 mil é do banco. Já queria deixar claro um ponto aqui. Essa representação visual que eu fiz aqui, esse lado esquerdo ativo, lado direito passivo exigível e patrimônio líquido. Isso é uma maneira didática de eu te explicar. A lógica que você vai encontrar nas demonstrações financeiras é o balanço patrimonial que obedece a essa equação da contabilidade em duas folhas. Uma folha na demonstração vai ter o lado do ativo e a outra folha vai ter o lado do passivo. Então, numa folha você vai encontrar ativo total e na outra folha você vai encontrar passivo total. Isso aqui, um lado vai ser igual ao outro. Nas demonstrações financeiras, para facilitar a apresentação, é chamado de passivo total todo o lado das origens de recurso. Então, quando você olhar origem de recurso na folha do balanço que se refere ao passivo total, saiba que você vai estar vendo ali o passivo exigível e o patrimônio líquido. E na primeira parte você está vendo os bens e direitos, onde o dinheiro foi investido, que é o grupo dos ativos. Então a gente tem aí o patrimônio das empresas listadas na bolsa, segregado em ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembra que se a gente somar o passivo mais o patrimônio líquido, vai nos dar o ativo. Lembra que para as empresas terem esses ativos aqui, eu tenho que olhar como que esse ativo é financiado, ou por terceiros, por dívida ou capital próprio, patrimônio líquido. Veja que aqui a gente já está analisando o balanço de empresa, as grandes empresas do Brasil listadas na Bolsa de Valores, né? Então a gente já começa a quantificar esse patrimônio. A Suzano, por exemplo, tem 141 bilhões de ativo. Esses ativos, se eu tirar todas as dívidas da Suzano, 99 bilhões, sobra um patrimônio líquido de 41 bilhões para a Suzano. Então, isso já é a primeira análise que você pode fazer com esse conceito inicial da primeira aula de contabilidade, onde você aprendeu o conceito, o que é patrimônio e a equação da contabilidade. Você já olha para uma empresa e sabe o que realmente é dela, que é o patrimônio líquido, o quanto de dívida que ela tem para financiar os seus ativos. Mas nessa aula, lembra que o meu objetivo era te apresentar a definição de contabilidade. Para definir contabilidade, eu apresentei o conceito clássico do começo da aula, mas eu poderia analisar cada um desses livros aqui, livros que nós vamos usar no decorrer do curso, todos eles vão trazer essa definição, que contabilidade se preocupa e estuda o patrimônio das entidades. Embora com palavras diferentes, a definição de todos esses livros é a mesma, mas eu gosto de uma outra definição. Percebe que eu posso ter várias definições, eu vou deixar algumas aqui embaixo dessa aula, a definição e a referência de onde foi tirada. Eu gosto da definição do Hilário Franco. Ela é mais completa e é muito utilizada em qualquer livro introdutório, livro base, aula base de contabilidade. Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele ocorrido, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. Nessa definição, ele já te deu uns 4 ou 5 conceitos base
para que você entenda o que a contabilidade faz. Primeira coisa, ela controla o patrimônio. Ela controla os bens, direitos e obrigações. Como que ela controla? Mediante o registro. Para que eu possa fazer os registros, eu tenho que interpretar os fatos, interpretar as transações que afetam os bens, direitos e obrigações, que afetam os ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade. Para que eu faço esse registro? Para que eu tenho esse controle? Para que eu possa evidenciar, para que eu possa oferecer informações para que alguém possa tomar decisões no futuro. Tomar decisões não só sobre a composição desse patrimônio, e aí a composição do patrimônio a gente encontra no balanço patrimonial, bem como o resultado econômico, para saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Eu gostaria que você lembrasse de contabilidade por meio dessa definição, porque a partir de agora a gente vai conhecer os outros itens dessa definição. A gente vai conhecer esse fluxo aqui. Fatos econômicos e financeiros acontecem, fatos que afetam ativo, passivo e patrimônio líquido, fatos que afetam os bens, direitos e obrigações da entidade, e aí a contabilidade vai registrar, efetuar os registros, acumular esses registros e elaborar as demonstrações financeiras que você vai analisar por meio das técnicas de análise das demonstrações, para aí sim tomar decisão. Vou comprar uma ação, vou vender uma ação, quero participar dessa empresa, não quero. São várias decisões que podem ser tomadas. A proposta que eu estou dando nesse curso é, nessa parte inicial, vamos entender como que a demonstração financeira é formada, para que aí você possa aplicar as técnicas, os indicadores, a análise vertical e horizontal sobre as demonstrações que você entendeu como são feitas. Porque é muito mais fácil, fica muito mais intuitivo você analisar algo que você sabe como foi produzido. Então, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar sobre esse processo contábil, já fazendo um balanço e uma DRE para que você entenda como eles são formados.